Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, graça e paz. A igreja celebra hoje a festa de Santa Dulce dos pobres, como é chamada, a santa brasileira que foi doação e serviço aos pobres. Como é bonita a história de Santa Dulce, no fato de que ela deu-se inteiramente para servir a Jesus nos pobres, nos mais necessitados, nos doentes, e fez uma obra grandiosa que até hoje está lá servindo a esses irmãos e irmãs necessitados, sobretudo aqueles que se encontram doentes. Queremos agradecer a Deus por dom tão precioso dado a nós brasileiros, a nós baianos, dessa grande santa que marcou a vida de tantas pessoas e com o seu trabalho que tem continuidade nas suas obras, nas obras que ela ergueu, chega até os nossos tempos, tem continuidade nas pessoas que se dedicam a cada dia. Santa Dulce tinha como objetivo, sobretudo, que todas as pessoas que chegassem ao hospital, ou chegassem às obras onde ela estava, que ninguém saísse dali sem ser atendido. Que também nós tenhamos essa disposição de estar presente na vida das pessoas e não deixar ninguém sair sem ser atendido, sem receber uma marca do amor por nossa parte também. Vamos ouvir o Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 18, de 1 a 5, 10, 12 a 14. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezais nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ela as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, tem aqui um ensinamento muito profundo e que tem uma ligação muito grande, esse evangelho, com a vida mesmo de Santa Dulce. Ela que dedicou-se inteiramente aos pequenos, aos pobres, para dar-lhes dignidade e também para encaminhá-los para a experiência da salvação verdadeira em suas vidas. Que coisa bonita a experiência deste evangelho, que é muito significativo neste dia em que nós celebramos Santa Dulce. Ela que se fez pequena, com um coração grande, para poder servir a Deus nos pequenos, nos pobres, naqueles mais sofredores e sofredoras. A Jesus é perguntado, como é que faz para entrar no reino dos céus, e aí ele vai indicar. A pergunta é: quem é o maior no reino dos céus? É interessante essa pergunta feita aos discípulos, a Jesus pelos discípulos, porque demonstra sempre assim na cabeça dos discípulos também, dos contemporâneos de Jesus, outros lá, os fariseus, os doutores da lei, um desejo sempre de poder, de querer saber quem é o maior. E Jesus, ele vai numa outra direção, mostrando que o maior no reino dos céus não é aquele que tem os poderes que aqueles que estão perguntando a ele gostaria, mas sim aqueles que são pequenos. Ele, para falar do quem é grande, quem é maior, ele apresenta a figura da criança, para dizer que é maior no reino dos céus aquele que se faz pequeno, aquele que busca servir a todos.
aquele que se coloca na condição de acolhedor da vontade de Deus, que se esvazia para ser preenchido inteiramente pelo amor generoso do Senhor. Interessante que no reino dos céus, o grande é o que se faz pequeno. O grande é o que se sente sempre mais necessitado da misericórdia amorosa do Senhor. Depois, uma outra coisa que Jesus ele apresenta para nós, essa parábola, né, tão bonita da ovelha perdida. E ele vai dizer que o cuidador das ovelhas, o pastor, ele tem um coração ligado inteiramente às suas ovelhas. E uma que se perde é algo precioso que precisa ser buscado. E quando encontrada, o coração do pastor se alegra profundamente com este encontro, com o resgate desta ovelha que se perdeu. O pastor é apresentado muitas vezes na Sagrada Escritura como um símbolo do próprio Deus, do próprio agir de Deus, porque é um agir cuidadoso, que muitas vezes, para que as suas ovelhas tenham conforto, tenham vida, eles colocam até as suas vidas em perigo, né? Gosto sempre de lembrar aquela história que foi contada a nós por um frei quando estive na Terra Santa. Ele diz, olha, no tempo do frio, os pastores colocam as ovelhas para dentro da gruta e, se não couber ele dentro, ele fica por lá de fora. Ele tira as ovelhas do frio para que elas não pereçam, não morram, não sofram, e ele, se necessário for, se coloca numa situação de sofrimento, para que as ovelhas possam ter vida, né? Possam ter a condição de estarem alojadas longe do frio, que acaba até matando. Então, o pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. É aquele que tem como objetivo fazer cada uma das ovelhas experimentar a felicidade, o bem. Por isso, Jesus, ao contar essa parábola da ovelha que se perde do rebanho, ele vai mostrar que o pastor, ele não lida com as ovelhas como fosse uma massa, mas cada uma é preciosa. E ele vai ao encontro desta uma que se perdeu, porque se perdendo, ela está frágil, ela está desprotegida. Longe do rebanho, ela está totalmente fragilizada. Não tem quem a protege. Por isso ele tem a possibilidade de deixar as 99, porque elas vão cuidar umas das outras, e vai atrás desta que se perdeu. E ao encontrá-la, experimenta uma profunda, uma grande alegria. Alegria de quem cuida com amor. Alegria de quem conhece cada uma das suas ovelhas e cuida de forma pessoal de cada uma das suas ovelhas. Assim é o cuidado de Deus para com cada um de nós. Ele sabe o nosso nome, sabe a nossa necessidade, conhece as nossas potencialidades, mas também os nossos limites. E sabedor de tudo isso, ele vai cuidando de cada um de nós segundo a nossa necessidade. Ele cuida com justiça, né? Porque a cada um é dado aquilo que precisa. Esta ovelha que se perdeu, o que ela precisava era ser encontrada, ser acolhida e ser novamente readmitida ao grupo, colocada novamente no meio das outras ovelhas, para que ela pudesse resgatar novamente a sua dignidade de ovelha pertencente a um rebanho que tem um pastor amoroso. Assim, querido irmão, querida irmã, Deus ele preocupa-se com cada um de nós. Ele sabe o nosso nome, ele cuida da gente. E quando a gente se dispersa, se distancia do rebanho, o seu coração vai ao nosso coração para buscar resgatar-nos, a fim de que novamente nos reintegremos ao rebanho que tem Ele, bom e amado pastor, como Senhor. Que nós busquemos sempre estar na sintonia deste pastor que cuida verdadeiramente de cada um de nós.
e que cuida com um amor grandioso daqueles que estão mais necessitados, dos pobres, dos sofredores, que assim como a ovelha perdida, não tem quem cuide deles. Então o Senhor, o bom pastor, cuida e deseja que nós sejamos o cuidado dele também junto àqueles que mais necessitam. Possamos acolher este convite que o Senhor nos faz. Santa Dulce, quem nós celebramos hoje, descobriu a alegria de sua vida nisso, em cuidar, em nome de Deus, dos pobres e dos sofredores. Que, inspirados pelo exemplo dela, possamos também responder ao projeto de Deus em nossas vidas. E que venha a generosa bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, fica com Deus. Um abraço forte.